Deus. Trouxe a Bíblia? Pode ser assim no papel, pode ser no smartphone. Vamos estudar a palavra de Deus. Quero que você encontre aí Mateus capítulo 27, por favor. O tema é: por que me desamparaste? Alguma vez na sua vida, no momento em que uma nuvem densa e escura cobria a sua cabeça, e você não via nenhuma saída, você olhou para Deus e falou assim: por que, meu Deus? Alguma vez você já enfrentou uma situação tão aflitiva, que chegou a dizer assim: por que comigo, meu Pai? Por que comigo, meu Deus? Recentemente uma pessoa jovem me procura depois de um sermão, e o seu cônjuge havia ido embora, e aparentemente sem razão, aparentemente porque vocês sabem que na vida existem 3 verdades: a verdade de uma pessoa, a verdade da outra pessoa e a realidade, porque cada um vê de um jeito. 2 cônjuges, cada um deles tem a sua verdade, mas a realidade pode ser diferente da maneira como o marido vê e diferente da maneira como a esposa vê. E ela olhou para mim e disse assim: meu marido foi embora essa semana para nunca mais voltar. Por quê, pastor? Por quê? Não faz muito tempo eu visitei uma família que perdera um filho, menino, 9 para 10 anos, com leucemia. E a mãe olhou para mim, e antes da oração eu perguntei se ela queria dizer alguma coisa, e ela falou assim: por que tinha que ser com meu filho? Por quê? Feche os seus olhos. Querido Deus, nós não temos a pretensão de responder todos os porquês da vida, mas a Tua palavra tem bênçãos para nós. As histórias da Tua palavra são bênçãos para a nossa vida, porque foram escritas para o nosso ensino. Agora que a Tua palavra está aberta e nós vamos ler um trecho, que as letras saltem aos nossos olhos, brilhem na nossa mente e no nosso coração. Para isso precisamos da unção e do batismo do Teu Espírito. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 27. Eu vou ler um trecho onde o Senhor Jesus também perguntou por quê. Às vezes a gente pensa que só os homens perguntam por quê. Mateus 27, eu começo no verso 45. Desde a hora sexta, ao meio-dia, até a hora nona, às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, isso é, gritou, e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Gente, esse brado de Jesus, ele foi o âmago do sentido do ódio de Deus para com o pecado. Ele foi o ápice do momento em que o Jesus homem sentiu-se separado de Deus, o nosso Pai. Mas Deus estava lá. Mas a Bíblia diz, em Isaías, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus não cometeu nenhum pecado, e é verdade. Mas qual a diferença? Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Embora não tenha cometido nenhum pecado, sobre si pesavam os pecados de todos nós, de todos os homens e mulheres, de todos os tempos. E na agonia que o pecado causa, o Senhor Jesus não percebeu a presença de Deus. E ele se sentiu desamparado. E eu vou dizer uma coisa aqui, e eu quero que você grave isso, porque isso vai lhe ajudar na sua vida espiritual.
essa agonia que Jesus sentiu, ao ponto de gritar: meu Deus, por que me desamparaste? É a agonia que os ímpios vão sentir quando estiverem para sempre separados de Deus. No dia que eu cheguei aqui, em fevereiro de 2012, eu disse que estava indo para a eternidade. Alguns de vocês lembram disso, não lembram? E vocês se lembram que eu disse: fiquem perto de mim porque eu estou indo para lá? E eu quero que você vá para a eternidade. Porque todos os que forem para a eternidade, todos, indistintamente, todos, homens e mulheres, jovens, moços e moças, meninos e meninas, não sentirão essa agonia que Jesus sentiu. Porque esta agonia só é sentida quando chega o ápice do desamparo de Deus, o ápice da separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Não foi só Jesus que na Bíblia gritou: por quê? Eu vou retratar rapidamente aqui para vocês 2 momentos históricos, bíblicos, em que alguém importante se sentiu desamparado de Deus. E eu retrato rapidamente aqui a vida de Moisés. Vocês lembram de Moisés? Moisés passou uns 40 anos mais ou menos com a sua mãe e no Egito. Depois ele passou uns 40 anos mais ou menos num deserto pastoreando um rebanho. E depois ele passou mais 40 anos mais ou menos num outro deserto, pastoreando um rebanho diferente. Um rebanho de ovelhas desobedientes. E gente, sabe como é que era aquele povo no tempo de Moisés? Era um povo pior do que o povo de hoje, eu acho. Porque a Bíblia diz que era um povo de pescoço duro. Um povo de dura cerviz, a cervical não enverga. Um povo rebelde, prepotente. Moisés sofreu com o povo de Deus 40 anos, longos 40 anos. Deus falou para ele assim: leva o povo para a terra prometida. E quando chegou pertinho da terra prometida, Deus falou para ele assim: olha a terra. Ele olhou e Deus falou assim: você não vai entrar. Eu acho que a hora que Moisés subiu a montanha, na direção do cume de Pisga, e Deus estava assentado numa rocha lá em cima, Deus deve ter dito para Moisés assim: filho, olha a terra, toda ela, mas você não vai entrar. E Moisés deve ter falado assim: por quê? Por que não posso entrar? Porque você pecou, mas eu não pedi perdão? Pediu. O Senhor não perdoou? Perdoou. Por quê? Sabem por que Moisés não entrou na terra prometida? E eu vou dar uma visão para você aqui que você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas eu estou aqui para dar uma visão que você não encontra em lugar nenhum. Porque se você encontrasse em algum lugar, você não precisaria vir aqui. E a visão que eu vou lhe dar é a seguinte: Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra, porque Deus tinha um negócio muito melhor para dar para ele do que a terra. Às vezes Deus não dá o que eu peço, porque Deus tem uma coisa muito melhor para dar para mim. Compreende? Às vezes eu busco tanto uma coisa, mas Deus sabe que aquilo que eu estou buscando durante toda a minha vida não me ajudaria na minha salvação, e Deus me dá outra coisa. Porque Deus está preocupado não apenas com a minha vida de 120 anos aqui, Deus está preocupado com a minha vida eterna. E se você lê a Bíblia, acho que lê, acho não, você lê, você descobre na Bíblia que em Judas, Moisés está sendo ressuscitado pelo Senhor que o sepultou lá no monte. E você descobre em Mateus que Moisés aparece vivo no monte da transfiguração. Quando Deus não dá algo que eu quero, é porque Deus tem uma coisa melhor para me dar. Se você quiser perguntar por quê, pode perguntar. Mas mesmo que você não tenha a resposta, continue confiando em Deus, porque Deus tem o melhor para você, como Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para nós. Olha a vida de Jó, por exemplo. A Bíblia chama Jó de homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Não é um pecado acontecer uma coisa ruim com um homem reto, temente a Deus, um homem fiel que se desvia do mal? É um pecado. Porque para um homem desses, não deveria acontecer nada de ruim, só coisas boas. Mas a Bíblia retrata que num só dia os seus filhos morreram. A Bíblia retrata que num só dia ele perdeu tudo que tinha. A Bíblia diz também que ele ficou muito doente, ele perdeu a saúde. E a Bíblia diz que a sua mulher também ficou doente, embora não use essa expressão, porque a sua mulher ficou com uma depressão tão profunda que ela não sabia direito o que estava falando. Ela chegou perto do Jó e falou assim: amaldiçoa Deus e morra. Não está em sã consciência, não é possível, não estava. O que é que Deus fez com Jó? A Bíblia diz que Deus abençoou o seu servo enquanto ele buscava bênçãos para os outros, para os seus amigos. Deu para ele em dobro tudo que ele tinha antes. E a própria Bíblia, no capítulo 42, diz que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Ora, olha para o Jó, assentado ali num caco de telha, se coçando, cheio de úlceras, de tumores, de cânceres, e os amigos ali no ouvido dele, enchendo a paciência. Eu vou falar para vocês, viu? Quem tem amigos como os amigos de Jó não precisa de inimigo. Ô povo terrível, sabe por quê? Porque não tem a visão certa de Deus. É como de vez em quando algum de nós faz, sabia? Às vezes um de nós faz isso, morre uma pessoa, e nós com todo o carinho do nosso coração e boa vontade, nós chegamos falando para a pessoa assim: foi Deus que quis assim, confia em Deus. Não foi Deus não, não foi Deus que quis assim. Nós temos que começar a entender um pouquinho de Deus, entender um pouquinho das coisas de Deus. Gente, a morte não é para a gente lamentar. Nós temos que olhar a morte do ponto de vista de Deus. Como Deus olha? Deus olha a morte como preciosa. Os seus santos são preciosos para Ele. A Bíblia, em Apocalipse, ela diz o seguinte: quem morre no Senhor é feliz. E por que a gente chega e diz meus pêsames, meus sentimentos, meu isso, meu aquilo, meu tudo, aquilo outro? Nós deveríamos inverter um pouquinho os papéis e nós deveríamos comemorar a vida quando uma pessoa descansa no Senhor. E foi isso que nós fizemos nessa semana, não é, pastor Henrique? Pastor Robson e eu estivemos lá, comemorando a vida de um irmão querido dessa igreja aqui que foi embora. Jesus, na sua agonia, gritou: meu Deus, por quê? Por que, meu Deus? Eu queria que você olhasse para a cruz um pouquinho. Olhe para a cruz e você vai descobrir que na cruz está um pouquinho da nossa história. Na cruz está um pouquinho da nossa vida. Às vezes nós ficamos dizendo assim: coitadinho de Jesus. É verdade, Ele sofreu no nosso lugar. Mas graças a Deus que Ele sofreu. Já pensaram nisso? Se Ele não tivesse sofrido, nós sofreríamos. E sabem por que Jesus sofreu aquela angústia, a angústia tal que o levou a gritar: meu Deus, por que me desamparaste? Para você não ter que sofrer essa angústia. Para eu não ter que sofrer essa angústia. Jesus sofreu essa angústia por mim. Agora, nós lemos na Bíblia que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra, não foi? Há algumas coisas que os soldados que estavam lá não podiam ver. Queria que me ajudasse nesse momento aqui a Mariana, o Diogo e o Rony. Vocês podem vir aqui pertinho de mim? Venham aqui, por favor. Eu quero transportar você num instante para o Calvário, para você perceber
que mesmo Jesus não tendo resposta, Deus estava lá. A turba enfurecida, o sofrimento, a natureza chorando, o sol se escondendo para não ver o seu autor sofrer. Mas havia algo que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta provação, alguém estava lá, assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo a sua agonia. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pai, com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu o Pai. Deus via suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou: Este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. E enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar: não sabeis, este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi eu poderia resgatar, mesmo assim eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é seu corpo e sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que este é meu filho amado, precioso filho meu, filho meu, é.
Eu senti vontade de aplaudir e não vou fazê-lo porque é um momento muito sensível esse. Obrigado. Vocês foram maravilhosos. Obrigado. Por que me desamparaste? O Senhor Jesus não ouviu a resposta, mas você está ouvindo agora. No meio das trevas que envolviam a terra e a cruz, estava o nosso Deus, o Pai. E Ele falou: este é o meu filho. Eu poderia libertá-lo, mas eu escolhi deixá-lo morrer. Muitas vezes, na nossa vida, nós também não ouvimos a resposta de Deus aos nossos porquês. Eu perdi uma cunhada faz uma porção de anos, a Branca. O nome dela era Ivani. Ela lutou uns 4 anos e meio com um câncer. E nós perdemos a batalha. E meu irmão ficou viúvo, com 3 filhos. Um adolescente ainda, na pré-adolescência. E quantas vezes o meu irmão perguntou por quê? Me lembro quando nós fomos depositá-la no lugar de descanso. O sol estava se pondo, sol grandão, vermelho, bonito. Meu irmão ficou para trás na volta do cemitério. E eu voltei lá para socorrê-lo. E ele estava sentado sobre um túmulo, chorando. E de novo ele falou para mim assim: por quê? Por que tinha que ser assim? Às vezes eu fico pensando, né? Nos sofrimentos que nós enfrentamos nesta vida aqui. Por vezes nós perguntamos: onde está Deus? Eu vou dizer para você onde está Deus. Quando nós sofremos, Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. Às vezes Ele está escondido na nuvem que cobre a nossa cabeça na hora do sofrimento. E assim como Ele falou de Jesus: este é o meu filho, Ele fala de mim e de você: esse é meu filho, que está sofrendo. É a minha filha que está sofrendo. Nós não conseguimos ouvir porque a nuvem é muito densa. Mas Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes os nossos filhos se envolvem com coisas que não deveriam se envolver. Às vezes eles vão por caminhos que nós não ensinamos. Na próxima segunda eu vou até uma cidade litorânea, aqui perto de São Paulo, acho que é Peruíbe. Eu vou pregar numa clínica de recuperação. Tem 25 jovens lá. Não se assustem. 23 dos 25 já passaram pelos bancos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que tal? Os pais desses meninos, às vezes eles perguntam: por quê? Será que fui eu que errei? Nós vivemos debaixo da égide de um conflito. Nem sempre nós colhemos o que semeamos. Às vezes nós temos que colher de outras sementes que não semeamos. Eu quero terminar e dizer a você que se um dia você não conseguir ouvir a voz de Deus respondendo às suas perguntas, não pense que Deus abandonou você e que foi embora. É comum aos seres humanos não ouvirmos Deus respondendo. O próprio Filho de Deus gritou e não ouviu.
Confie em Deus. Eu quero mostrar para você um vídeo de alguém que foi quase que completamente destruído pelas drogas. Alguém que não consegue mais falar direito. É um menino que vive no nordeste do nosso país. Deixa rodar o vídeo que é melhor do que eu falar. Roda aí para mim. Existem pessoas que não vencem pelo talento, vencem pela garra. Tudo bem, né? Tudo, bom dia. Só pegar aqui, né? Quero... É porque assim que... Alimento do coração, né? Geralmente os alimentos... Para mim, Maico é um verdadeiro exemplo de dedicação e de superação. Maico, ele tem uma dificuldade de dicção. Mas ainda assim, com o seu jeito, ele consegue transmitir uma mensagem que as pessoas conseguem perceber. Viu? Aí tu traz aquele livrinho de pintar, viu? Que eu quero. Uma certo. coleçãozinha. Tá. Viu? Tá certo. Conhecendo a vida do Maico, me surpreende a cada dia com a sua dedicação e o seu comprometimento com o evangelismo. Apesar das suas limitações, das suas dificuldades, ele não tem medido esforços para levar pessoas aos pés de Jesus. Eu conheço, sei das dificuldades que ele encontra na locomoção, ao pegar aquele carrinho pesado, com muitos livros, a dificuldade que ele encontra ao subir, algumas pessoas o ajudam, né, a subir com o carrinho no ônibus. E o interessante é que as pessoas o procuram quando vê Maico. Oi, Maico. Tudo bom? Tá atrás de ti. Quanto é que tá essa daqui? 30, É só uma pequena. A despeito das suas limitações, ele teria todos os motivos para desistir, mas não. Maico, de fato, é uma inspiração. Me surpreendo com a dedicação e o comprometimento do Maico. Ele reúne todas as qualidades para um evangelista de sucesso: perseverança, dedicação e amor ao próximo. E não aceita não como resposta. Ainda que não consiga vender um livro grande, ele sempre está entregando um folheto, um livro missionário. Ele não deixa passar as oportunidades. Tem. Lu, mas a Bíblia que tem aqui é linda, 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 linda. Maico, apesar das suas limitações, chegou ao topo na escala da comportagem. Peraí, quanto é a pequena, Maico? Fala, que eu vou ver. Quando eu for lá. O segredo do sucesso não está tanto em esplêndidos talentos, mas na dedicação, na oração e comprometimento. De uma coisa eu tenho certeza: esse homem vai além do que ele pode. A vida pode tentar destruir você. Deus lhe dará forças para você superar. Queria que vocês olhassem para o corredor do centro. Mike, vem aqui à frente, por favor. Pastor Gibeton, ajude-o aí a vir aqui à frente. Esse é o homem que passou
anos e anos nas drogas, mas hoje é um servo de Deus. Superou seus limites e está vencendo dia a dia. Pastor Laércio, ajuda aí por bondade. Está vencendo dia a dia. Olhe para o povo lá, Mike, por favor. Para o povo de Deus. Eu fico muito feliz de ter o Maico aqui perto de mim, sabia? Porque isso aqui é uma inspiração para mim, que não tenho nenhuma dificuldade. E eu penso que é uma inspiração para você que também não tem dificuldade. Mas se você tem, é mais inspiração ainda. Deixa eu fazer uma pergunta. Você gostaria de dizer para Deus: Senhor, mesmo não entendendo e às vezes não ouvindo as tuas respostas, eu quero agarrar em tuas mãos e confiar plenamente no Senhor. Você gostaria de fazer isso? Deixa eu ver. Você pode ficar em pé. E não é fácil levar um carrinho como esses, precisando de ajuda para entrar no ônibus. E quer saber? Quem procura o Mike tem que chegar na casa dele até às 6 horas da manhã, porque se chegar depois, ele já foi trabalhar. Feche os seus olhos. Senhor, nós entendemos que vivemos num grande conflito. Entendemos que o inimigo sequestrou esse planeta aqui. Entendemos que as nuvens são tão escuras e densas que nós não conseguimos, às vezes, perceber a Tua presença. Não conseguimos ouvir a Tua voz nos respondendo. Mas, Senhor, nós estendemos a nossa mão agora porque nós queremos segurar a Tua mão. Nós confiamos na Tua palavra porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até o final. A prova de que nós podemos ser renovados, reerguidos, e que nós podemos lutar e superar nossos limites e chegar ao topo. O Maico está aqui como prova disso, prova viva. Eu quero que o Senhor continue abençoando o Maico. Mas eu quero que o Senhor nos abençoe também a todos nós, nas nossas preocupações e talvez nas nossas limitações. Nós queremos também ser missionários, porque queremos que Jesus venha, e Jesus só virá quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Desperta-nos, e de alguma maneira, nós queremos ser gratos, porque um dia Jesus enfrentou a separação do Pai por causa do nosso pecado pessoal. Nós entregamos a nossa vida aos Teus cuidados, confiantes e agradecidos, que um dia desses, nós não precisaremos mais ter uma nuvem escura sobre a nossa cabeça, mas teremos sim uma coroa de glória. Estaremos com Jesus para todos sempre. Abençoa a obra de publicações, que os nossos coportores tenham a Tua unção. Nós oramos agradecidos e oramos pelo Maico em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço em